Oi, gente. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a graduação de psicologia, como é. Várias pessoas me perguntaram alguns dos desafios que eu tenho na minha profissão. Algumas pessoas estão interessadas em fazer psicologia, então eu achei interessante fazer esse vídeo, né? Eu não quero falar muito sobre a faculdade em si, porque isso vocês conseguem pesquisar em qualquer lugar, né? São 5 anos de graduação, etc, etc, etc. Não é fácil, são 5 anos intensos, pelo menos para mim foi muito intenso. Eu trabalhava, estudava, você tem que fazer o estágio, você tem muita coisa para estudar, você tem muito o que decidir durante a faculdade. Não é algo que você faz e já tem algo certo, né? É algo que você tem que decidir. Hoje em dia as pessoas pensam que psicologia você tem obrigatoriamente que trabalhar no consultório, e isso não é verdade. Quando você faz psicologia, você tem a oportunidade de escolher algumas áreas, né? Uma das áreas mais famosas, digamos assim, dentro da psicologia é o RH, né? Muitos psicólogos acabam indo trabalhar nessa área de RH, onde você pode aplicar testes, onde você faz entrevista, enfim. E você pode trabalhar dentro de organização sem ser com RH também. E existe mais uma área hospitalar, agora eu não me lembro. Mas enfim, existem algumas áreas que você pode trabalhar e uma delas é a área do consultório, a área da psicologia clínica, que foi a área que eu escolhi, escolar, né? A outra área é escolar. E não sei como que eu me esqueci disso, porque quando eu entrei na faculdade, a minha vontade era trabalhar como psicóloga escolar. Eu fiquei firme nisso durante os primeiros anos e no terceiro ano eu mudei de ideia. No terceiro ano eu comecei o estágio com psicologia clínica e eu descobri que era isso que eu realmente gostava, que era isso que eu realmente queria pra mim. Algumas pessoas me perguntaram então da minha trajetória, como que eu decidi fazer psicologia, né? Não foi uma decisão fácil, porque psicologia ainda não é uma área muito bem vista. E quando eu entrei na faculdade há quase 15 anos atrás, também não era bem visto. Então as pessoas achavam que, me falaram várias vezes que não dava dinheiro, que psicologia é coisa pra doido, que psicólogo é mais doido que paciente. Me falavam que era uma área muito sofrida, o que não é mentira. Acaba sendo uma área muito sofrida de você conseguir emprego, de você conseguir andar com as próprias pernas. Mas eu acho que quando a gente faz as coisas com amor, você faz as coisas com vontade. Eu andaria sobre pedras, descalça sobre pedras para fazer o que eu amo, para fazer o que eu gosto, para ir em busca disso, ajudar as pessoas. E eu não sei se eu faria por outros tipos de profissão, por exemplo. O que eu noto é que o que eu me lembro é que eu escolhi a psicologia já no colegial, mas não foi tão cedo assim, acho que eu tava no primeiro colegial. E porque eu percebi que me intrigava demais desde criança. Então, desde os 9 anos, eu lembro que eu me intrigava demais por que as pessoas não viam as coisas do mesmo jeito. Então eu olhava, tipo, nossa, eu tô olhando essa situação dessa direção e aquela outra pessoa que tá ali tá olhando a situação dessa direção. Será que ela tá vendo as mesmas coisas que eu tô vendo? Obviamente que não. Então com 9 anos aquilo já me intrigava demais, mas nunca tinha pensado que isso poderia ser algo dentro da psicologia. E quando eu tava no colegial, eu tava conversando com a minha professora de literatura e nós conversamos sobre significados, sonhos e o que tava dentro das pessoas para elas verem as coisas de formas diferentes. E aí eu sugeri para ela, falei, nossa, agora você estava conversando sobre psicologia e tal, será que em psicologia eu ia saber tudo isso e tal? Eu expliquei mais ou menos para ela, ela disse, com certeza, em psicologia você vai entrar em muito mais detalhes do que isso. E a partir desse momento eu soube que era a psicologia que eu queria fazer. Mesmo sem saber no que eu ia trabalhar, eu sabia que eu queria entender a mente humana. E mais tarde, depois que eu comecei a psicologia, eu realmente percebi que eu tinha vontade de ajudar as pessoas a serem mais felizes. Eu via um mundo muito doente de tristeza e eu sabia que tinha um way out, né? Que tinha um caminho para fora disso. E eu queria ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho. Então, essa foi uma parte minha que muita gente não sabe, né, do porquê que eu escolhi a psicologia. Assim que eu terminei a faculdade, eu decidi abrir o consultório.
Então eu arrisquei abrir meu consultório, mesmo sabendo que não ia ser fácil, e tudo na minha vida caminhou muito bem. Eu lembro que eu comentei que a gente precisa ter um supervisor assim que a gente se forma, que é uma pessoa que te guia, é uma pessoa que é seu mestre praticamente, e ele ou ela vão te falar o que que você está fazendo certo, o que que você pode fazer para melhorar, e acompanham alguns dos seus casos mais difíceis. Então eu lembro que eu falava pro meu supervisor, uma pessoa muito querida até hoje, e eu falava pra ele assim, nossa, eu tive muita sorte, né? Porque desde cedo eu tive meu consultório sempre muito cheio. E aí ele falava, não é sorte, você se esforçou muito a sua carreira toda pra fazer isso acontecer. E eu espero que isso seja verdade mesmo, apesar de muitas vezes a gente não sentir isso. Eu estudei muito, eu me dediquei muito, e não é fácil. Então, se é uma carreira que vocês querem seguir, essa é uma das dicas que eu tenho que dar pra vocês. Tenham amor pelas outras pessoas, queiram ajudar as outras pessoas, né? Se vocês querem seguir essa área clínica. E se esforcem muito, estudem muito, porque às vezes a gente passa a faculdade achando, não preciso estudar, ai, nossa, não quero ler isso, não quero isso. Mas você vai ver que tudo que você estuda, tudo que a gente estuda, em um momento vai fazer total sentido. Eu lembro que na faculdade, às vezes, eu pensava assim, nossa, pra que eu tenho que estudar isso? Igual na escola, quando a gente faz matemática e tem as fórmulas, a gente fala, eu nunca vou usar essa fórmula na minha vida. Talvez você use sim. E na psicologia a mesma coisa. Às vezes você pensa assim, mas eu vou ter o livro se eu precisar. Não. É uma coisa que você vai estudar e é uma coisa que vai fazer parte de você. Então eu sinto muito isso. Toda vez que eu tô atendendo um paciente, eu vejo que todo o meu conhecimento de todos esses anos fizeram muita diferença para eu saber exatamente como me comportar ali, para eu saber como olhar aquela situação e como enxergar o que o paciente está me trazendo, né? Então até uma pessoa me perguntou, que achei uma pergunta bem interessante, como é que você escolhe sua linha teórica, né? Eu escolhi a minha linha teórica bem cedo, né? Eu trabalho com a psicanálise, gosto muito da linha neofreudiana também, que não é muito conhecida ainda no Brasil, mas ela existe. E o único jeito de você escolher sua linha é estudando. Não tem como você escolher uma linha teórica a dedo. Você tem que estudar todas as linhas teóricas e aquela que sobressair para você, aquela que você olhar e falar, nossa, isso faz muito sentido. Nossa, eu super trabalharia com isso, eu super acredito nas mesmas coisas que esse teórico acredita. É aquela teoria que vai realmente ser a sua linha teórica, né? É aquela teoria que tem as técnicas que você vai se sentir confortável de usar. Então, para os futuros estudantes de psicologia, para quem gosta de psicologia ou só para quem é curioso também, psicologia é uma área muito interessante, é uma área que eu gosto muito, mas psicologia clínica tem muito a ver com querer ajudar as outras pessoas, né? E esse é o meu propósito de vida, ajudar as pessoas a se descobrirem e ajudar as pessoas a serem mais felizes. Esse é o que eu tenho de informação para hoje, não é muita coisa. Se vocês têm alguma dúvida sobre psicologia, querem fazer psicologia, escreve para mim. Eu vou gostar de tirar as dúvidas de vocês. Ou se vocês têm alguma dúvida com relação à profissão também, pode mandar. Eu vou ficar muito feliz de responder, tá? Boa semana para vocês, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!